Olá, meus queridos e amados amigos da nossa TV Belê no Lar. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa videoaula. E hoje nós vamos estudar a lição de julho de 2016, que vai tratar da evangelização urbana e as suas estratégias de evangelismo. A nossa leitura em classe, ou a nossa leitura bíblica, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nós vamos dispensar a leitura, os nossos amados irmãos poderão ler em suas Bíblias, aí em suas casas, em sua igreja, onde quer que você se encontre. Pois bem, quando a gente fala de evangelização urbana, há uma grande preocupação. O que é evangelização urbana e como realizar esse importante trabalho que é um desafio para a igreja do século XXI. Essa é uma tarefa desafiadora para um público comprometido com o secularismo e com a modernidade. Meus amados, hoje a evangelização urbana é uma das maiores dificuldades que a igreja está encontrando para evangelizar. Porque hoje a massa urbana, ela se dispõe de muito pouco tempo. As pessoas estão muito ocupadas com o trabalho, correria do dia a dia, e por que não falar daquelas grandes metrópoles, onde as regiões chamadas metropolitanos, né, elas são quase como cidades dormitórias, onde as pessoas vêm apenas para dormir em suas casas, chegam tarde e saem cedo. Mas isso então vai dificultando um pouco, porque as pessoas não se dispõem de tempo para evangelizar e nem se dispõem de tempo as pessoas que precisam ser evangelizadas. Mas o certo é que é um desafio que está à nossa frente, que é então a evangelização urbana, e precisamos então ter estratégias especiais para poder alcançar essas grandes massas, que praticamente 52% da população mundial, elas habitam nas regiões urbanas, nas grandes metrópoles. Pois bem, querido, mas em todas as épocas nós tivemos cidade grande, como por exemplo a cidade de Nínive, né? Segundo alguns historiadores, Nínive, ela tinha 120 mil habitantes, que para alguns teólogos isso pode ser apenas crianças, né? Então, se isso for só, se 120 pessoas for só criança, Nínive deveria ter aproximadamente aí 600 mil pessoas, 600 mil habitantes. A lição vai dizer que a Bíblia vai dizer que era uma grande cidade, caminho de 3 dias. Tudo indica que essa distância possivelmente seria as regiões circunvizinhas das pequenas aldeias que estavam fora do muro, do muro da cidade, os pequenos vilarejos. Então, que incluía todo esse raio de aproximadamente 3 dias de caminho. Não se sabe ao certo, mas é uma das opiniões em relação às interpretações que nós temos desses 3 dias de caminho. Mas o importante é que, sendo uma grande cidade, Jonas teve uma estratégia de evangelismo. Certamente ele percorreu as ruas principais da cidade, né, as vias mais movimentadas, e anunciou o evangelho de Cristo à grande cidade de Nínive, aquela grande metrópole. Geralmente os grandes pregadores, os missionários que vão para os seus campos de missões, para países fora do seu país, no caso para a missão transcultural, eles têm uma base, um quartel-general para lançar a base do evangelismo para alcançar os demais territórios daquele país. Nós temos, por exemplo, os nossos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles chegaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, eles estabeleceram seu quartel-general para alcançar a igreja, para alcançar os povos e implantar igrejas em território brasileiro. Então nós temos aí então uma estratégia de fazer evangelismo, né? Que é a gente ter um ponto central aonde a gente pode se basear
para poder começar a fazer evangelismo quando se trata de evangelismo em outro país ou numa região onde a gente pode colocar um ponto central, um ponto de referência. Nós temos algumas estratégias que a igreja pode fazer para poder ganhar almas para o Senhor Jesus. Hoje nós temos muito pouco, mas já houve épocas em que se fazia muitas cruzadas evangelísticas, né? Onde as pessoas armavam tendas, né? Que além de pregar, pregar ou evangelizar as pessoas, poderia também fazer atendimentos especiais, propagandas, no caso folhetos, revistas, jornais, outdoor. O porta a porta é conhecido como evangelismo pessoal. Oração no lares, hoje está bastante assim, bem pouco difundido em nosso meio, as orações nos lares. Algumas regiões ainda têm por costume fazer esse trabalho, né? Mas hoje, para as minhas grandes cidades, está bastante escasso esse tipo de trabalho. Por exemplo, eventos infantis é uma grande oportunidade para a gente também fazer evangelismo com criança para alcançar os pais. Por exemplo, na semana da Páscoa, semana do Natal, Dia das Crianças, a gente promover evento com fins evangelístico para ganharmos as crianças e também depois ganharmos os pais para Cristo. Foi uma das estratégias usada por Robert Hayek, que foi o fundador da escola dominical, que começou então a lecionar para a criança, dar aulas para a criança, e no meio dessas aulas ele começou então implantar ou ensinar o Evangelho de Cristo, e hoje nós temos uma grande potência evangelizadora, que é a escola dominical. Robert Schuster, ele diz o seguinte: o segredo do sucesso é encontrar necessidade para supri-la. Então nós temos aqui uma estratégia bem especial, que seria necessidade espiritual. O mundo está enfermo, as pessoas estão enfermas, tanto espiritual quanto física. Então nós temos aí uma oportunidade, uma estratégia para anunciar o Evangelho nas necessidades espirituais que as pessoas possuem, né? Outra estratégia interessante para a evangelização é a escolha do lugar. Muitas vezes nós temos percebido igrejas quase que uma muito próxima da outra, igrejas que estão aí a 800, 1000 metros no máximo uma da outra. A estratégia de evangelismo recomenda que essas igrejas não sejam abertas muito próxima da outra, e daqui a pouco nós vamos estudar um pouquinho sobre a massa crítica, nós vamos entender o porquê que essas congregações ou igreja possam estar um pouco mais distante uma da outra, para que a gente possa alcançar mais almas no sentido de evangelização, para que um campo ele não entre no campo do outro. Outra estratégia é a transcultura. Nós vivemos em um país onde nós temos muitas colônias de imigrantes. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos bastante os haitianos, que são pessoas de outra fala, de outra língua, que precisam ser alcançados por Jesus, né? Então, meus amados, está aí algumas estratégias de evangelismo urbana que a gente pode usar para ganhar almas para o reino do nosso Deus. Por quê? A igreja ela é comparada com um período de gestação. Robert Logan, ele diz o seguinte: ele compara a plantação de igreja como a reprodução humana. Ele começa a concepção, o pré-natal e o primeiro culto como o nascimento. Então, está aí o grande desafio da evangelização urbana, que é a plantação, os métodos para alcançarmos as pessoas. Agora nós temos um grande desafio na evangelização urbana, que é a incredulidade. O que é a incredulidade? Esse é o desafio enfrentado pela igreja devido aos mercenários que pregam um evangelho falso. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 17, ele vai falar um pouco sobre
esse desafio, né? Ele vai começar o 2 Timóteo 4, pelo verso 10, diz assim, ó, porque Dema me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo, toma Marco e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ninguém me assistiu nas minhas defesas, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Agora o versículo 17 diz, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Então, meus amados, daí um dos grandes desafios da evangelização urbana, né, que são a incredulidade. Paulo aqui ele está reclamando dos seus próprios companheiros, seus próprios comparsas, que na hora mais difícil deixou o apóstolo sozinho. Isso não é diferente, talvez, com alguns obreiros nossos, pessoas que estão na obra de missões, na obra de evangelismo, que nos momentos mais difíceis eles são desamparados até mesmo pelos seus companheiros de ministério. Uma outra oportunidade para nós evangelizarmos também é no momento que nós encontramos na obra de evangelização pessoas enfermas. O mundo está enfermo e é necessário para muitos uma palavra de conforto. Este momento, o momento da enfermidade, seria talvez um momento ideal, mas é um momento propício, porque a pessoa está numa necessidade de uma cura, e a gente pode levar o Evangelho de Cristo, não só curando a enfermidade, mas também curando a enfermidade da alma. E Jesus ele aproveitava essas oportunidades para anunciar o Evangelho e realizar milagres. Nós temos o caso do cego de Jericó, em Lucas 18, 35, ao filho único da viúva de Naim, que o Senhor ressuscitou o seu filho. Outra incredulidade que nós temos também, um outro desafio, são os endemoniados. Jesus aproveitou a oportunidade também na obra de evangelização, expulsando os demônios. Essa é uma tarefa para a igreja do século XXI. É uma tarefa para mim e para você realizar. Não vamos fazer do trabalho de expulsar o demônio um espetáculo, como é feito em algumas igrejas, algumas lideranças religiosas, que aproveitam essa oportunidade para se autopromover. Não é esse o objetivo da pregação do Evangelho de Cristo nas grandes cidades, nas igrejas onde as pessoas se reúnem para cultuar o Senhor. Não vamos fazer dessa oportunidade para nos autopromover, fazer de expulsar o demônio um espetáculo, mas sim fazer dessa oportunidade um momento para testemunhar do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando o Evangelho que cura, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva a alma para o céu. Esse é o único objetivo pelo qual nós devemos realizar os milagres, expulsar demônios e atender os enfermos nas suas necessidades. Agora, meus amados, para que a evangelização urbana ela seja bem sucedida, nós precisamos trabalhar com treinamentos de equipe. Hoje as empresas todas trabalham com treinamento de equipe para obter bons resultados, alcançar metas. Então, na obra de evangelismo, nós também temos uma meta, e essa meta é não encher igrejas, mas ganhar almas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa interessante é que nós não devemos estar preocupados em fazer apologia à placa de igreja. Nós devemos estar preocupados em
anunciar o Evangelho de Cristo. Não nos preocuparmos com dogmas, com doutrinas, mas preocuparmos em pregar o único Evangelho puro, santo e poderoso para salvar. Não importa a placa da igreja, onde a pessoa vai procurar para congregar, para fazer a sua vida religiosa, a sua vida espiritual. O importante é que essas pessoas aceitem a Jesus e elas procuram servir o Senhor de maneira prática, ordeira e santa. Então nós precisamos preocupar com o treinamento de equipe. A igreja ela é composta por duas lideranças básicas. Existem outras lideranças, mas nós vamos abordar somente duas lideranças básicas na questão de treinamento. Primeiro, nós temos aqui o plantador de igreja. Quem que é o plantador de igreja? Geralmente é o líder maior, que é o pastor, o presbítero, o evangelista, o missionário, o apóstolo ou alguém da hierarquia maior, que é aquele que vai à frente, né? Que vai, vamos dizer assim, espiar a terra, ver o lugar para poder implantar então a igreja. E a segunda liderança é chamada de liderança leiga, é os que fazem o ministério da evangelização. Geralmente a liderança leiga são aquelas pessoas que ocupam algum cargo de coordenação, mas não tem a posição de pastor, presbítero ou evangelista. Vejamos que o treinamento de equipe ela é muito importante porque ao plantarmos a igreja, geralmente o plantador de igreja planta a igreja, abre a porta da igreja e ele vai embora deixando outra pessoa no lugar. E como essa pessoa vai fazer a obra e cuidar dessa igreja numa região urbana se ele não recebeu um treinamento específico, ele não recebeu um ensinamento para trabalhar com as pessoas e cuidar das ovelhas? Veja, meus amados, que Paulo, ele plantava igreja e ele colocava líderes para dar continuidade ao trabalho. Nós vamos ver isso bem claro no exemplos de Sila e Timóteo, que está lá em Atos, capítulo 15, versículo 40, e também o versículo 16, o versículo 1 e 2. Vamos ler esses versículos para que nós possamos entender o melhor. Atos 15, 40 diz: mas Paulo escolheu Sila e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Já em Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim, e chegou a Déber e depois a Lista, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Lista e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Na cidade por onde passava, transmitiram as decisões tomadas pelos apóstolos e os presbíteros de Jerusalém para que fosse obedecida. Veja aqui, falando de treinamento. Assim a igreja era fortalecida e crescia em número cada dia. Então veja a necessidade do treinamento de pessoas ou de uma equipe na obra de evangelismo. Outra coisa que nós já falamos um pouco no início, mas vamos concluir agora, é o estabelecimento de posto-chave, ou seja, o quartel-general da obra de evangelismo na missão urbana. Paulo ele sempre procurava as sinagogas para pregar e também até a beira de rios, né? Nós temos aqui Atos capítulo 16, versículo 15. Vamos começar pelo versículo 3, diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedor de tecido e púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram um crente do Senhor,
venha ficar em minha casa, e nos convenceu. Então veja aqui que o apóstolo Paulo ele procurava primeiramente a sinagoga para poder anunciar o evangelho, mas nem sempre ele era bem recebido nas sinagogas. Neste caso, Paulo aqui fez da residência de um dos membros da igreja um ponto de partida para a obra de evangelização. Interessante que quando a gente vai falar de abertura de igreja, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que nós chamamos de massa crítica. O que é essa massa crítica? Em física nuclear, é a quantidade mínima de material desdobrável necessário para uma reação em cadeia. Ou seja, uma quantidade mínima de um material desdobrável necessário para uma reação em cadeia. Ou seja, uma quantidade pequena que vai causar uma explosão para um volume maior. Como isso funciona? Como funciona essa massa crítica para a igreja? Se a igreja quer crescer até 200 membros, a massa crítica é de 25 a 30 pessoas para ser inaugurada. Então veja que para se abrir uma congregação, para que o êxito seja grande, o estabelecimento do ponto-chave, como nós estamos estudando aqui, no caso da sinagoga onde Paulo foi rejeitado, a massa crítica hoje para nós seria então em torno de 25 a 30 pessoas se você quer fazer que essa igreja cresça até 200 membros. Por que de 25 a 30 pessoas? É muito difícil trabalhar com uma congregação ou com uma igreja com menos do que esse número de pessoas. Primeiro, o orçamento. As despesas são muito altas para poucas pessoas subsidiá-las, né? Agora, se a igreja ela quer crescer acima de 200, 300, 400, 500 membros, aí a massa crítica ela passa de 50 a 100 pessoas para a sua inauguração. Porque quanto maior for o planejamento, quanto maior for o alvo, maior será também as despesas, né, para subsidiá-la esse templo. Então o número necessário seria de 50 a 100 pessoas para iniciar. Veja que essa massa crítica ela não é uma via de regra, mas podemos observar quantas igrejas abrem e fecham por não ter número suficiente de pessoas para o crescimento sustentável. Se não tem como sustentar uma porta aberta, se não tem como sustentar uma igreja, esse elemento sustentável, a necessidade para poder manter essa sustentabilidade, evidentemente que essa igreja vai ter que, mais cedo ou mais tarde, fechar suas portas. O que é então ser um elemento sustentável? O que é ser sustentável? Subentende todas as necessidades básicas que uma congregação tem. Ou seja, desde o aluguel, ajuda pastoral e outros, sem levar em conta a aquisição de imóveis para o templo, porque aí a igreja deve estar bem estabelecida para que possa pensar já na compra de um terreno e a construção do templo. Essa altura a igreja já precisa estar contando com mais de 100 membros, ou 200 membros, quem sabe. Essa, então, já tem uma sustentabilidade própria e pode andar com as suas próprias pernas, como se dizem em alguns ditados. Alguns ministérios, quando a congregação atinge a 70 membros, então ele já emancipa essa congregação, ou seja, dá ela vida própria. Então isso é chamado de massa crítica, 70 membros. Para que essa igreja ela tenha sustentabilidade própria, ela não pode ter menos do que 70 membros, né? No caso aí, para começar, de 25 a 30 membros. Agora, outra coisa interessante na evangelização urbana é o acompanhamento do trabalho. Esse é um trabalho de suma importância na evangelização. Ganhar alma implica em dar assistência aos novos convertidos. Não é apenas ganhar almas e deixar com que essas pessoas fiquem à mercê da sorte, né? Precisamos ganhar almas, mas precisamos também cuidar. Essa é uma tarefa que a igreja precisa para
manter a obra de evangelização em alta. E Atos capítulo 17, versículo 14, Paulo ele nos dá um reflexo, nos dá um parecer sobre isso. A partir do verso 12 ele diz: creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de milhares de elevadas posições e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando a evolução do muito. Aí Paulo vai no versículo 24, diz: imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Sila e Timóteo permaneceram em Bereia. Fazendo o que em Bereia? Acompanhando o trabalho do Senhor. Então, todo o trabalho, meu querido irmão, depois de aberto, a congregação aberta, precisa também de um acompanhamento, porque senão as ovelhas ficam à mercê da sorte e certamente essa igreja não vai subsistir. Acompanhar, visitar. O plantador deve voltar para visitar o rebanho até que esse possa caminhar sozinho. Atos capítulo 18, versículo 23. Nós temos então também, a partir do versículo 22, que diz: ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar alguns tempos em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galáxia, da Frígia, fortalecendo os discípulos. Veja que Paulo tinha essa preocupação em acompanhar o trabalho fundado por ele, visitar os discípulos, pelo qual ele deixou cuidando das igrejas e das congregações. Pois bem, meus queridos, nós queremos aqui então fazer algumas considerações finais sobre o trabalho de evangelismo, da evangelização urbana, que a evangelização urbana deve ser bem planejada para que possa lograr êxito. O planejamento vai resultar em vai dar alguns resultados. Por exemplo, o aumento considerável e eficiente da igreja ajuda a medir a eficiência do trabalho, possibilita a correção durante o processo de crescimento, une a equipe e envolve toda a igreja, permite responsabilidade individual dos membros, ajuda os outros, pois torna-se um modelo ou parâmetro para todos. Então, a evangelização urbana é um desafio para todos na igreja. Trata-se de uma grande obra a ser feita. E ela está aí para mim, para você, para nós, para igrejas pequenas, para as igrejas grandes, seja em pequena cidade ou grande cidade. É um desafio para cada cristão chamado à salvação, que ama as almas e que querem ganhar almas para o reino do Senhor. Não basta só amar, é preciso trabalhar para trazermos essas ovelhas ao aprisco do Senhor. Então fica aqui a nossa recomendação: a evangelização urbana e a sua estratégia. Qual é a sua estratégia para ganhar a tua cidade? Qual é a sua estratégia para ganhar o seu município? Qual é a sua estratégia para ganhar o bairro aonde você mora ou a rua aonde você mora? Todos nós podemos fazer uma estratégia, traçar um projeto de evangelização, usar o que nós temos à nossa disposição, seja folheto, seja redes sociais, seja convite de casa a casa, não importa. O importante é que você monte uma estratégia de evangelismo para que você possa ganhar almas para o reino de Deus. Não importa como você vai fazer, o importante é o resultado que você vai obter. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fique na paz de Cristo. Amém.